fumadores não, os cineastas, eu disse, não, Fellini. Não é você hoje? É. Não é Pasolini. Não, né? Vamos lá. Olha aí, gente. A gente vai estudar essa situação aqui, em que a gente está numa região em que a gente está livre de dados e tem duas excitações aqui. Então a gente pode pegar, na verdade, o polo, então, que ficou isso aqui, né? O propagador estava I sobre Si, capa 4, mais capa 2, mais menos N2, né? Então a gente bota esse Si aqui em evidência, então eu posso escrever dessa forma. I sobre Si, né? E aqui eu vou botar a minha evidência para ter as duas raízes. K2 menos Mi mais ao quadrado, K2 menos ao quadrado. Então nessa situação, né? Eu fatorei aqui as duas raízes, né? Então esse objeto aqui é exatamente, tem um C aqui na frente, exatamente isso aqui. Bom, então a gente vai fazer a decomposição, vamos fazer a decomposição de frações parciais aí. Vamos decompor esse propagador agora nesses dois polos, né? Então a gente vai escrever isso aqui, lembrando-se agora que o Psi, né, é negativo. Temos um Psi, nós estamos trabalhando na região do Psi negativo. E aí aqui eu vou poder escrever, vamos acertar o coeficiente depois. Aí a gente vai ter 1 sobre K2 menos Mi mais ao quadrado menos 1 sobre K2 menos Mi menos ao quadrado, né? K2 menos Mi menos ao quadrado menos K2 mais Mi mais ao quadrado. Então aqui a gente vai ter um outro pedacinho que vai contribuir para o resíduo, que é Mi mais ao quadrado menos Mi menos ao quadrado, certo? Então o propagador foi colocado dessa forma aí. Bom, então, de novo, aqui nós temos esse sinal relativo. Então, em ambos os polos, né, nesse polo aqui, o resíduo é esse cara aqui. Nesse polo aqui, o resíduo é menos. Então a gente de novo tem um conflito. Mesmo que esse cara aqui, Mi mais ao quadrado menos Mi menos ao quadrado, é positivo. Estou diminuindo a maior raiz menos a menor raiz. Então, esse número aqui é positivo. Mas o Psi é negativo. Então, esse resíduo aqui é negativo. Essa grandeza aqui eu estou assinalando. Ó. O denominador todo aqui é negativo, porque isso aqui é positivo, porque eu estou diminuindo a maior raiz menos a menor raiz. Então isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, né? Porque isso aqui eu estou diminuindo na verdade, nem que seja. Estou pegando Mi mais ao quadrado, que é menos 1 mais a raiz sobre 2Si, menos Mi menos, que é menos 1 menos a raiz sobre 2Si. Então, esse menos 1 aqui, cancela esse menos 1 aqui, então fica 2 vezes essa raiz sobre 2Si. Então fica a raiz sobre Si. Na verdade, esse número aqui é negativo, porque ele é essa raiz sobre Si. Si é negativo, então esse número aqui é negativo. Esse número aqui é negativo, então esse denominador é positivo. Certo? Isso menos isso é positivo, é negativo, isso é negativo, então isso aqui tudo é positivo. Mas, de qualquer forma, então, esse polo aqui vai ter associado assim um resíduo positivo. É esse resíduo aqui. Porém, esse polo aqui vai ter um resíduo oposto. Então, nesse caso, eu não tenho táctios, mas eu tenho um ghost. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai ter um resíduo negativo por causa desse sinal menos. E então ele vai estar associado à produção, né, a produção de uma partícula cuja função de onda tem norma ao quadrado negativo. Então esse cara aqui contribui como ghost nesse caso.
Então, nesse caso, tem um táquio, dois não tem táquios, mas um polo é ghost. Aí, a questão, por exemplo, a gente pode ver, quem sabe eu estou trabalhando num regime de energia que é inferior a essa massa de repouso aqui. Então, eu estou trabalhando numa região em que as energias trocadas, as flutuações do campo, os cais, né? Esse cai é o movimento do campo. As flutuações do campo não são muito intensas e eu não consigo passar por esse polo, eu não excito esse polo. Então, por exemplo, pode ser que esse ghost venha se desacoplar no regime em que eu considere energias muito baixas, né? Esse polo aqui, esse resultado aqui é maior do que esse. Então, pode ser que eu consiga, é só pegar o polo bom, que esse polo aqui não é taquiônico e não é ghost. Esse polo aqui não é taquiônico, mas é ghost. Eu posso, de alguma forma, tentar ver se eu consigo trabalhar numa região em que eu não excite esse polo. Ou seja, se esses cais aqui forem muito menores do que isso, eu estou trabalhando numa região de energia muito abaixo da energia de produção desse cara aqui. Então, eu nunca vou passar por esse polo. Então, eu não vou ver esse problema. Mas aí a gente tem que ter certeza de que a gente não vai excitar aquele polo. Mas, em princípio, ele está lá. Então, a teoria, ela potencialmente, ela tem um polo correspondente ao ghost. Tá? Nessa situação aqui. Então, isso aqui é uma situação em que eu tenho dois polos diferentes. Agora, aqui a situação... O que acontece nessa situação mais extrema, onde eu tenho um polo duplo? Eu não consigo, um polo duplo eu não consigo decompor em dois. Então, nesse caso aqui, nesse caso especial, do que se ser igual a menos 1 sobre 4 M2, então, nesse caso, né, essa relação de dispersão, ela deu para a gente, foi isso, né? Menos 1 sobre 4 M2, K2, menos 2 M2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui especial, então agora vamos trabalhar, deixa eu falar isso aqui, vamos trabalhar nessa região. Isso aqui é M2 é positivo, né? Vamos trabalhar agora então nessa região. Se nesse valor especial do parâmetro, se igual a menos 1 sobre 4 M2. Então, nós temos isso aqui, né? Então, o problema, vamos dizer, não é ainda isso aqui ser negativo. Tá bom, né? O que é o resíduo do polo duplo? Agora a gente tem um polo duplo. Então, a gente tem que rever a nossa derivação anterior. Tá, isso aqui. Então, nesse caso, né, o aparecimento do termo frequência mais alta, termo derivada superior, com esse valor especial do parâmetro, ele me leva ao aparecimento de um polo duplo não taquiônico. Tudo bem, mas como que pode acontecer com o polo duplo? Bom, então vamos lembrar, do lado esquerdo, vamos voltar aqui àquela nossa discussão. Vamos dizer que a gente esteja fazendo aquela situação, φ de x, campo é real, não tem φ está, φ de x, φ de y. E nós vamos estar trabalhando na situação em que o x0 é maior do que o y0. Então, o x0 é maior do que o y0. Isso aqui já vai dizer alguma coisa para nós. Então, se o x0 é maior do que o y0... Aquele 4M2 ali está no denominador. Está no denominador. Desculpa. Não, não, denominador. É menos i sobre 4. Estava na dúvida disso também, viu? Tá, então pode ser que esteja errado mesmo, né? Eu estou botando o que sim em evidência, o que sim tem também razão. Não está certo, foi errado sim. Mas, na verdade, o que eu fiz foi isso. Isso aqui é menos 1 sobre 4, né? Então, isso
isso aqui é menos 1 sobre 4 M2, K4, blá, 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 K2, menos 2 M2 ao quadrado. Você tem razão. Então isso aqui fica menos... Porque no lado da igualdade tem dimensão de 1 sobre K2 e o outro estava 1 sobre K6. A dimensão estava errada, exatamente. Podia ver por aí. Aqui só ter o cuidado de uma coisinha, né? Porque isso aqui é assim, essa função de P. Vamos olhar aqui só um instantinho. Aqui só para ter o cuidado de uma coisa. Transformado de fluidez do campo em dimensão diferente. O campo é massa. Isso aqui vai ter 4K exponencial. Então isso aqui tem dimensão de massa. Isso aqui tem dimensão de massa 4. Então, a transformada de Fourier do campo tem dimensão de massa 4. A transformada de Fourier tem dimensão de massa menos 3. Então, isso aqui já vocês estão certinhos. Então, esse fator aqui. Então, menos I4, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Muito bem. Tá bom? Então, a gente está fazendo isso aqui. Agora, a gente vai ter que ter uma situação só para a gente ver qual é o problema que o polo duplo pode trazer. Então aqui nós colocamos menos 4 M2 I sobre K2 menos 2 M2 ao quadrado. Colocar assim. E aqui, claro, nós estamos tomando essa integração. Aqui está implícito que x0 é maior que o y0, x0 menos y0. E aí agora eu vou integrar, multiplicar. Nesse caso, só uma atençãozinha, porque as funções são reais, então eu vou integrar isso aqui, né? Eu vou multiplicar por um f está e por um f. Só para lembrar o seguinte, φ de f, só para φ de f é multiplica pela função f e o campo. Amortece o campo dessa forma. Se eu pegar o φ de f, que eu multiplicar por um f está, eu vou ter d4x f está de x φ de x. Tá? φ de f está. Então, isso aqui. Agora, isso aqui, como esse campo aqui é real, isso aqui é a mesma coisa que φ de f está. Certo? φ de f está é o φ de f porque o campo é real. Então eu vou fazer isso, vou multiplicar por f está é a mesma coisa de antes. Então aqui eu vou ter desse lado esquerdo, opa, boa tarde. Vou multiplicar então por f está. Acho que eu fiz isso outra vez, não lembro se era f está de x, f de x, um por f está, outro por f. O que é importante é que desse lado aqui nós vamos obter φ de f está, φ de f. Ou seja, estou criando do lado esquerdo, de novo, uma grandeza que é positivo definida. Esse objeto que está aqui é o complexo conjugado desse vetor. Esse aqui é o Bra e isso aqui é o Ket correspondente. Então, de qualquer maneira, do lado esquerdo, eu estou criando essa grandeza aqui. Então, do lado esquerdo, eu criei uma grandeza que tem norma ao quadrado. Eu tenho uma norma ao quadrado. Tá? É só ver, um vai ser estar, o outro não vai ser estar, e aqui eu vou produzir as transformadas de Fourier. Nesse caso, como esse campo é real, eu vou saber, quer dizer, eu vou ter essa função, vou ter aquela mesma historinha, f de k e o f de k está. Então não tem erro, produz aqui. O que é importante agora aqui para nós é olhar, vou então integrar aqui, né? Então aqui ficou, quando eu integrar em x e integrar em y, o que eu vou estar produzindo aqui é um f de tá? F de U. Eu estou produzindo também aqui uma grandeza que deveria ser positiva. Mas agora a gente tem que fazer essa integral em K0. E aí eu vou ter que olhar aqui o resíduo. Então, K2 menos 2 M2. Então, isso aqui é K0 ao quadrado menos 2 igual a
K2 mais 2M2. Então, nesse nosso caso, se você de novo K0, vamos chamar ômega para nós, vai ser raiz de K2 mais 2M2. Então, nós vamos ter dois polos. Vamos ter o polo em K0 é igual a menos ômega, a mesma coisa, supondo que aqui tem o mais e esta. Então, nós vamos ter o polo em ômega, vamos ter esse polo aqui que vai descer, e vamos ter esse polo aqui que vai subir. Só que o polo é duplo, esse polo não é mais simples. Esse polo aqui só tem dois polos, então eu vou ter um polo K0, né? K0 menos ômega ao quadrado de K0 mais ômega. Estou esquecendo do y, porque depois eu vou botar o y para zero. É só para saber que eu sei que esse polo aqui, que é o polo positivo, foi esticado para baixo e o polo negativo foi esticado para cima. Mas eu tenho polo duplo do K0. Então, quando eu for fazer integração em K0, eu vou fazer a integração como x0 é maior que o y0, já está suposto que essa integração vai ser essa aqui. Eu vou estar trabalhando nesse contorno aqui, que é o contorno de x0 maior que o y0, e é o contorno que envolve esse polo duplo. Então, beleza. Só que agora, então, basicamente, vamos escrever isso. Isso aqui é irrelevante a esse ponto. Isso aqui é um fator global. Depois é que a gente vai ver se ele é decisivo ou não. Mas aqui a gente vai ver que vai aparecer um outro problema. Então, o problema aqui, bom, vamos só escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é K0 menos ômega ao quadrado, K0 mais ômega ao quadrado, e aqui F está de K, F de K. Beleza. Então, eu tenho que fazer isso aqui, e eu sei que eu vou dar essa integral, o resultado dela vai ser menos 2π vezes i, porque está no ponto. É a integral inferior, então ela está organizada no sentido anti-horário, no sentido antitrigonométrico, no sentido horário, então o teorema de Cauchy bota menos 2π, e o resíduo nesse polo aqui, que é o polo positivo. Então foi o polo da direita que desceu, e o meu contorno incorpora só esse polo. Então eu tenho que tirar o resíduo desse polo, mas é o resíduo do polo duplo. Então, vamos fazer isso aqui. Então, no polo duplo, né, a gente sabe a expressão do resíduo. Então, se eu tiver uma função f de z, tem um polo z igual a z0, e se esse resíduo, esse polo é um polo de ordem n, se esse polo é um polo de ordem n, a expressão aí do polo é 1 sobre n menos 1 fatorial. A derivada n menos 1 em relação a z. De z menos z0. Teorema de Cauchy, né? Elevado a n, f de z. Então, isso é a expressão do resíduo num polo Z0 de ordem n. Claro, isso aqui não é isso aqui é calculado para Z igual a Z0. Essa derivada é calculada aqui. Se a gente pegar o resíduo do polo simples, 0 fatorial é 1, aqui essa derivada desaparece no polo simples, então fica Z menos Z0 F de Z, que é exatamente o que a gente faz quando calcula o resíduo do polo simples. Agora, sendo polo de ordem 2, o resíduo no polo vai ser esse fatorial que então vai ficar d de z, né? De z menos z0, opa, f de z. Então, a minha função nesse caso aqui, eu estou pegando esse integrando aqui, o meu integrando, vamos botar aqui, vamos coletando os fatores. Menos 4m2 veio do propagador. Menos 2π veio do teorema de Cauchy. E agora eu tenho que calcular o resíduo desse integrando aqui no polo duplo. Né?
Então, nós vamos ter que pegar, a minha variável é K0, né? E o meu polo é ômega. Então, eu vou multiplicar essa expressão aqui por K0 menos ômega ao quadrado. Isso aqui, ó. O integrando é tudo isso. Se é por acaso é o mesmo, né? Não tem problema, né? Mas então eu tenho que pegar a função cujo resíduo eu quero calcular e multiplicar pelo polo duplo, pelo z menos z0 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar toda essa função aqui por K0 menos ômega ao quadrado. Então, isso aqui desaparece. Mas só que agora eu vou ter que tirar a derivada disso aqui em relação a K0. dd0. Então, eu vou derivar essa expressão em relação a K0. Quando eu derivar essa expressão em relação a K0, aí depois eu vou substituir K0 por ômega. Então, por exemplo, a derivada desse carinha aqui, isso aqui é 1 sobre K0 mais ômega menos 2. Então, é menos 2 sobre K0 mais ômega terceiro. E vai botar módulo do F tilde K ao quadrado. Claro que tudo isso aqui, que é o primeiro pedaço, estou derivando isso vezes isso. E vou calcular isso no polo. K0 igual a ômega. Então, vou botar aqui a declaração de que o K0 é igual a ômega. Então, aqui eu vou depois substituir, vai ficar 2 ômega terceira potência. E aqui onde tem K0, eu substituo por ômega. K0 fica F tilde ômega vetor K ao quadrado. Agora, aí vocês podem falar, bom, aqui está, bom, 2πi está legal. E aí eu tenho o I do propagador, eu esqueci desse I aqui, né? Propagador tem menos 4M2I. Eu tinha esquecido esse I do propagador. Então, né? Tá certo, né? Então, bom, tudo bem, esse I conhecido a menos 1, menos K mais, mas o problema não está, então já está negativo, mas o problema maior vem agora. Quando eu for derivar essa expressão aqui, eu tenho que derivar isso aqui agora em relação a K0. E isso aqui é uma função, é um módulo. Mas uma função que é positiva, necessariamente não tem derivada positiva. Então, como eu for derivar isso aqui, eu vou estar derivando. Então, esse segundo termo aqui vai dar mais 1 sobre K0 mais ômega ao quadrado. Mas agora, a derivada disso aqui em relação a K0, que é a derivada do módulo de K0 ao quadrado. Então, isso aqui dá 2 módulo do F tilde K. Vezes a derivada em relação a K0. E tudo isso calculado, claro, para K0 igual a ômega. Agora o problema grande está aqui. Isso aqui bota positivo, isso aqui é um módulo, mas agora o problema sério que está aqui é que, independentemente desses fatores aqui, eu tenho a derivada dessa função nesse ponto. Mas a derivada de uma função positiva, essa função f é arbitrária. A única requisição que eu faço sobre f é que f tem um quadrado integrado. Agora, a derivada dessa função aqui, que é positiva, tudo bem, essa função pode ser positiva, mas ela pode ser decrescente. Então, a derivada dela é negativa. Então, quando a função tem polo duplo, dependendo da função teste que eu pegar, eu posso produzir esse fator aqui negativo. Então, eu vou ter f's para os quais, quer dizer, do lado esquerdo é isso aqui. É uma norma para. Então, o lado esquerdo deveria ser maior ou igual a zero. Porém, o lado direito está me produzindo esses dois termos. Vou pensar, suponhamos que eu não tivesse esse fator menos 4M2 e que eu tivesse o propagador normalzinho de Klein-Bor, tivesse isso aqui, só que com polo π sobre K2 menos M2 ao quadrado. Se eu estivesse fazendo esse cálculo aqui, eu ia seguir tudo aquilo, só que em vez de ter o menos 4, eu teria puramente o I aqui. Eu não teria esse termo aqui. Teria I vezes menos 2πi. Aqui o menos I dá 1. Aqui eu teria esse pedaço. Isso aqui é extremamente positivo. Isso aqui é positivo, então eu já teria esse pedaço negativo. E aqui, o segundo termo, né? Eu teria isso aqui. Teria uma possibilidade de ter essa derivada negativa. Porque existem funções f que vão ter essa derivada negativa, esse módulo decrescente. Posso pegar uma função desse tipo. E
Então, de qualquer maneira, aquele módulo ao quadrado, para aquela função L que tem isso aqui negativo, eu teria problema, eu teria um conflito ali de ter uma norma ao quadrado negativa. Então, no caso da função ter polo duplo, nós temos um problema sério, porque eu tenho, no meu resíduo do polo duplo, eu tenho esse termo aqui, que é completamente indeterminado, dependendo da função. E, em geral, o que a gente quer, justamente, é ter uma função positiva e não crescente, porque eu quero que essa função tenha quadrado integrado. Então, o bom é que essa função tem um comportamento de cair, né? Eu não deveria ter uma função assim. Essa função teria problema para ter uma integral positiva e uma integral finita. Então, as funções mais típicas vão ter essa derivada negativa. Então, esse termo aqui também vai contribuir negativamente por isso. Então, o problema sério que nós temos, quando nós temos polo duplo, né, é a indefinição que nós vamos encontrar naquilo que é a medida da norma dessas funções. Então, se eu tiver esse f de k, né, está substituindo a onda plana. Então, eu tenho uma partícula, naquele polo k0 igual a ômega, eu tenho uma partícula que está descrita por um pacote de onda, um pacote Fx de k. E essa partícula associada a esse pacote aqui, essa função pode ter uma derivada negativa, então ela vai ser, para essa função, para esse pacote de onda, eu estaria produzindo uma função de onda do lado esquerdo com norma negativa. Então, a presença de polos mais altos no propagador, e também não é só o sinal do resíduo. Esse aqui, por exemplo, aparentemente o sinal do resíduo está bonitinho, é igual o Klein-Gordon. Mas o problema do sinal que está completamente indeterminado é o polo agora ser duplo. Vai gerar aqueles problemas do lado de cá. Então, funções de Green, propagadores com polos duplos, com polos de multiplicidade não simples, eles são fontes também de gostos, são fontes também de problemas. Então, nesse caso aqui, esse polo não é taquiônico, aquele polo que nós estávamos analisando, que é esse aqui, polo para K2 igual a 2M2, ele não é taquiônico, mas esse sinal aqui está completamente incriminado. Nesse caso especial, esse menos I com esse I dá 1. Esse menos aqui fica, que mata com esse menos. Então, esse termo aqui dá positivo. Nesse caso, em que nós temos esse menos 4M2I, né? Então, esse menos I com esse I dá 1, sobra esse menos que vai comer esse menos. Então, esse pedaço aqui, junto com esse fator aqui, está dando uma contribuição positiva. Agora, essa contribuição aqui é completamente indeterminada. Eu tenho esse pedaço aqui, que é menos I. O menos I dá menos 1. Então, tem um sinal menos aqui, mas não é isso que é o perigo. Porque se essa função aqui tiver uma norma negativa, tiver uma função com uma função decrescente, então isso aqui vai dar negativo, que vai se juntar com esse negativo e esse pedaço dá positivo. Mas, se eu tiver isso aqui, funções crescentes, então, nas regiões em que essa função é crescente, isso dá negativo, dá positivo, mas com esse sinal aqui fica negativo. Então, eu tenho indeterminação completa. Então, polo duplo é sempre um problema também. A questão é saber como, se eu tenho polo duplo, como é que eu posso lidar, certo? Então, esse exercício foi sem querer, acabou sendo bom, porque ele já mostrou também a situação de um polo duplo. Porque todo polo duplo é problemático. Todo polo duplo é problemático. A não ser, claro, livre é problemático. Agora, a não ser que você tenha mecanismos de interação que possa te mostrar que, de repente, esse polo duplo pode ser desacoplado, pode ter um outro polo duplo que cancela o efeito dele, mas tudo isso é muito vago. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você tiver um propagador com polo duplo, é uma fonte de problema. Você tem que olhar com muito cuidado se esse polo duplo não vai te inviabilizar a interpretação do teu modelo. Tá? Então, isso que eu estava falando, né? A gente, para fazer essa análise, a gente tem que olhar, primeiro, fazer a limpeza geral pelo propagador. E aí a gente sabe o que a gente vai enfrentar pela frente. Se o propagador der sinal verde, não tem TAC, não tem ghost, eu já vou enfrentar
vou colocar as interações, vamos dizer, com certo otimismo. O meu modelo, pelo menos, ele superou os testes de consistência iniciais. Depois, é claro, eu vou ver a interação. Aí o modelo pode ter outros problemas. Agora, se de cara eu identificar a presença de ghosts e tacos, eu tenho que saber em que região de parâmetros trabalhar. Ou então, nesse caso, se eu tenho certeza de que eu tenho um ghost, então eu vou ter que ver, quando eu colocar as interações, se esse ghost fica, se ele se desacopla. A gente tem também que entender os mecanismos de interação desse ghost, para ver, como você falou, se ele vai aparecer ou não. Certo? Mas o que eu estou só, por enquanto, olhando o propagador, ele já acende uma porção de lampadinhas para nós de alerta. Certo? Bom, pode falar. Esse F de cá é o F que está no propagador, quando você calculou, né? Não, esse F é aquela função auxiliar que eu coloquei, que é aquela função teste que eu coloco para... Isso, é arbitrária, só para amortecer o campo. Não, porque se fosse a do propagador, podia acontecer de não criar problema. Eu poderia controlar ela, mas não, essa é arbitrária. Mas aí tampouco... É aquela função que eu coloco para, digamos, não trabalhar com partículas representadas por ondas planas, mas por funções de onda normalizadas. Então, o problema do polo duplo, vamos dizer, polo múltiplo, né? Duplo, triplo, não importa, é essa completa indefinição. Porque o que eu vou, quando o polo é simples, isso não tem, e o polo é simples, isso mata o polo, me sobra essa função aqui, que é isso aqui. Sobra isso aqui, que é uma coisa positiva. Mas agora, como eu tenho que tirar derivadas disso aqui, porque o polo é múltiplo, aí eu começo a ter uma definição desse sinal aqui. Tá? A expressão original da integral já é um produto de uma função positiva do módulo da F, então não depende nem da F. Quer dizer, quer dizer, a derivada da F que vai controlar nesse caso. Não, mas a integral que você começou a do lado esquerdo, já era negativa. Isso, aquela integral da esquerda que você diz, o lado esquerdo? É, integral dos polos vezes a F. Né? Sei. O propagador vezes a F, o propagador já é negativo. Né? O propagador tem um sinal menos global, né? E ele é uma função ao quadrado. Porque ele é o quadrado, né? Tá certo. Nesse caso aí você tem uma função, deixa eu botar aqui para continuar a argumentar. Menos I, né? 4M2 no numerador, né? Sobre K2 menos M2 ao quadrado, né? Então isso aqui, nesse caso, porque tem o menos 4. Se eu pegasse, por exemplo, um Klein-Bor desse tipo, né? É a única posição que a gente tem que ter cuidado aqui, né, Bruno? Que, na verdade, eu estou falando da integral em K0. Então, eu vou ter que olhar o resíduo, né? Não estou olhando nenhum resíduo em K2. Estou olhando o resíduo em K0. Mas mesmo expandindo em K0 lá já tem quadrado. Tá, não, só nesse caso aqui tudo bem. Vamos falar, não, concordo contigo. Eu estou falando em geral, se não tiver, porque esse fator menos I aqui, 4M2, aí ele está dando já, então isso aqui é negativo. Então isso aqui é uma função positiva. Certo? De qualquer maneira, quando eu ando para o K2 aqui, eu tenho isso aqui positivo. Agora deixa eu apagar aqui. Se você pensar que nós nesse momento, aqui eu estou cancelando o efeito desse Epsilon aqui, nós nesse momento aqui, nós estamos falando do espaço, nós estamos integrando um plano complexo do K0. Então, para efeito de realização, quando eu desloco o polo e vou fazer a integral em K0, na verdade, estou agora trabalhando no plano complexo. Então, você tem que pensar que o quadrado de uma função não precisa necessariamente ser positivo. Tá? O que vocês já podem desenvolver assim vamos assim mas assim não é de truque não, mas assim de familiaridade olha para o propagador, primeira coisa você tem polo duplo, você tem polo duplo, tem derivadas superiores, tem termos de K4, quando é tudo K2, né? Vamos fazer um exemplo agora, fixar mais essa ideia. Eu quero mostrar diferentes exemplos para vocês verem que existem várias possibilidades, né? Não é uma coisa fechada. Então a gente viu que um campo de estatística errada pode dar ghost.
Um campo de derivada superior pode dar gol. Vamos pegar um exemplo agora, em que a gente tenha, não tenha derivada superior, mas tenha mixing de campos. Eu acho que eu tinha feito um exemplo desse tipo na aula passada. Vamos supor que eu tenho um lagrangiano com dois campos escalares. Um campo φ. Muitas teorias de derivadas superiores sobreviveram ao longo do tempo. Olha, essa foi uma discussão muito importante quando se falou de quantum gravity. Quando se estudou a quantum gravity, sei lá, a teoria de gravitação quântica não é renormalizada. Então, isso no final dos anos 60. O grande esforço, né, foi, vamos ver se nós conseguimos produzir teorias renormalizadas da gravitação. Então, apelou-se para quê? Para termos o lagrangiano de Einstein menos 1 sobre 2K2, né? A constante de Newton aqui, raiz de menos G. O lagrangiano chamado de Einstein-Hilbert, ele dá uma teoria de gravitação não renormalizada. Não é aquela história que sempre pega-se a métrica, expande na métrica plana, papapá, dá uma teoria quântica de campos não renormalizada. O que se tentou fazer? Para melhorar a renormalizabilidade, o que a gente gostaria? Opa, tudo bom? O que a gente gosta de fazer? Aumentar. Quanto mais o propagador tiver K no denominador, mais no ultravioleta ele vai amortecer a teoria, ele vai fazer com que a teoria fique mais convergente. Quanto mais termos superiores de derivado eu colocar no propagador, esses termos de derivado superior vão para o denominador. Eu inverto. Então fica algo do tipo K2 mais K4. Quando eu estou a altíssimas energias, esse termo domina sobre esse. Então o propagador começa a ter um comportamento muito mais convergente na região dos ultravioletas, porque esse termo aqui vai infinito, vai a zero, muito mais rápido quando o K2 vai infinito, quando o K vai infinito. Então, o pessoal pensou, foi, vamos introduzir termos de derivadas de curvatura. A invariância de gauge, da relatividade, não me impede de eu colocar um termo aqui que seja do tipo alfa R2, mais um beta, por exemplo, Hit ao quadrado. E aí a gente sabe, se esse termo aqui já tem derivadas segundas, né, ele já dá uma coisa do tipo campo de gravitação, derivada, campo de gravitação. Se isso aqui já tem duas derivadas, esse aqui vai ter 4 derivadas. Então ele vai ter H, Dalapertiano ao quadrado H. Então, a introdução de termos de potências superiores na curvatura, no tensor de Hit, não importa, no rimo, derivadas, é o que a gente chama de higher derivative gravities. Essas derivadas, potências superiores da curvatura, elas vão me dar propagadores do tipo K2 mais alfa K4, etc. Então eu aumento a convergência do meu propagador. E isso aí faz com que a teoria de gravitação, que antes não era renormalizável, ela passe a ser renormalizável. Porém, o problema é a introdução de ghosts. Olha aqui, K2 em polo duplo, que tem que eu botei polos de ordem superior. Então, nós começamos, vamos ver um exemplo agora, aqui, por que esse cara aqui pode ter ghost? Apesar de não ser um polo duplo sozinho, mas a presença desse K2 ao quadrado. Nós vimos que, no exemplo hoje que nós vimos, era aquele do escalar. Era K2 mais 1 sobre 5. Então, a gente viu que, ao decompor isso aqui, aparecia um sinal relativo que me dava ghost. Então, o problema da derivada, da gravitação de derivadas superiores foi que resolve-se a renormalizabilidade, mas introduzem os ghosts. Então, você melhora a renormalizabilidade, mas você começa a ter estados de norma negativo, o que também deixa a tua teoria incontrolável. E aí o problema que tinha, a briga que tinha era, como é que eu posso fazer isso? Melhorar a renormalizabilidade, melhorar o comportamento ultravioleta e garantir que não crie um ghost. Então criou-se, né, criou-se um quebra-cabeça. O problema é quem vai ser capaz de produzir os melhores lagrangianos, sem táquio, sem ghost e renormalizado. Ou seja, atingiu o nirvana. Conseguiu tudo. Vamos ver. Foi? Sem Higgs. Aí, ó, entrou gente muito boa. Quem brincou com isso? Hawking, Stefan Royce, Einstein. Isso aí pegou muito salão, isso pegou muito na Inglaterra. A escola inglesa
no início da gravitação, chama, e vários nomes, né? Chris Isham, Michael Duffy. A Inglaterra ela liderou muito essa discussão da gravitação quântica nos anos 70, né? Início dos anos 70, depois que entrou também na jogada o Toft e o Veltman também. Mas essa discussão aí que você colocou, tem um artigo do Veltman. Tem, pois é, o Veltman, o Toft também aderiram essa discussão. É um artigão. Aquele de Lesuch não, né? Se não me engano, acho que aquelas aulas de Lesuch, né? Pode ser que seja aquilo. O pessoal trabalhou muito com isso. Então a questão era como produzir uma teoria de gravitação onde eu introduzo derivadas superiores, faço uma boa convergência no ultravioleta, não introduza Gauss, não introduza Tarp. Então, Hawking tem um artigo. Hawking, né? O nome é Who's Afraid? Isso mesmo. Who is afraid of ghosts? Isso. Tem um artigo do Hawking. Quem tem medo de ghosts? Isso, né? Sempre, mas nessa discussão, no âmbito da gravitação quântica. Porque ele tinha gosto. Porque ele tinha gosto. Por quê? Não, nas coisas. Dos modelos que eles têm. Tem gosto. Então, ele, por exemplo, agora andou. Ele dando. Você coisa que não tem Higgs? Sei. Assim, e o Higgs respondeu para ele. Teve uma discussão na Inglaterra, isso mesmo. Há 6 meses disso. Isso é verdade. Justamente, e o Higgs disse, bom, o cara está cheio de gosto e fala enche o saco dos outros. Essa é a questão dele. Eu acho que física tem uma coisa que é consistência interna. E tem outra coisa que é princípios. Às vezes um cara como o Hawking, ele tem personalidade lá para ter princípios. Ele acha que tem certos princípios. E daí ele diz, porra, vai tomando conta com tua consistência interna, se tem gosto, não tem. Mas ele pode mandar. Eu posso ir, né? Mas ele pode mandar tomando conta, entende sim. Você no teu peito não aceita. Então quem é que fala isso, né? Então é isso, pessoal. Oi, fala. Uno no pode escolher essa função para que essa derivada seja zero. Não, você poderia escolher, mas aí é um caso muito particular. Você tem que pensar que você tem um espaço todo de funções, você vai sempre encontrar uma função para a qual isso aí fique negativo. Tá? Porque você tem que mostrar que em hipótese alguma aparece gosto. Claro, você pode encontrar uma função com essa derivada zero, ou uma função com aquela derivada tendo o sinal certo para ajustar o que você quer, mas isso é um caso particular de uma função, porque quando você fez esse jogo de jogar essa função do lado esquerdo, independentemente da função, essa grandeza que está aqui tem que ser positiva, tem que ser maior ou igual a zero. Independente, para qualquer função, esse lado aqui vai dar isso. Então, você vai ter, vão existir funções para as quais esse resultado está negativo. Então, e você, aí a opção você fala, então, para essa função, meu campo vai criar uma partícula com um pacote de onda que vai dar essa probabilidade negativa. Você pode sempre encontrar uma função para a qual aquilo não funciona. Você pode acertar para uma, mas você tem um espaço infinito de funções à disposição e mostrar que para aquela função maldita em particular, você fica com o lado esquerdo, com o lado direito comprometido, tá certo? Porque quando você faz essa composição, você está dizendo que, quando você faz isso aqui, você está dizendo para qualquer função que eu colocar, esse lado direito tem que ser positivo. Aí você poderia falar, tudo bem, eu vou me restringir só aquelas funções para as quais o lado direito é positivo, como o lado esquerdo é positivo. Mas você poderia dizer, não, mas eu posso buscar uma função, existe uma função para a qual esse lado é positivo, mas esse lado está dando negativo. Então, esse propagador, para alguma função, vai apresentar essa inconsistência. Então, isso significa que o teu campo, você pode criar, você pode encontrar um pacote de onda que descreve uma partícula, mas esse pacote de onda vai estar associado a uma probabilidade negativa. Quem me chama? Passa, quando você aumenta o número de derivadas, no fundo também você altera o problema de equação diferenciais. Você precisa de mais condições de contorno. Isso. A mesma condição de contorno não pode dar conta sobre funções bem complicadas? Vamos pensar o seguinte, por exemplo, você classicamente, eu diria que não. Vamos pensar por quê. Olha só, vamos pegar um problema bem simples. Vamos para duas dimensões. Espaço temporal.
Então a gente vê que em 2 dimensões esse problema aparece e vai aparecer em 4. Quando está no espaço bidimensional, TX. Vamos pegar a equação do D'Alembertiano de φ igual a 0. Isso em 2 dimensões. Vamos pegar e definir. Então, o D'Alembertiano é 1 sobre C2, D2 dt2, menos D2 dx2 de φ igual a 0. Vamos fazer o seguinte. Vamos definir 2 coordenadas novas, chamadas coordenadas. Vamos definir uma coordenada psi, que é t mais x, e vamos definir uma coordenada eta, que é t menos x. Tem raiz de 2, então não importa, vai ter um fator. Bom, o que é importante aqui, vamos ver aqui uma coisinha assim, derivar em relação a t, t é xi mais eta sobre 2, e x é xi menos eta sobre 2, não é isso? X é xi menos eta sobre 2. Então, derivar em relação a t é derivar em relação a xi, derivar xi, derivar em relação a t, derivar em relação a xi e derivar xi em relação a t. Então, e mais derivada em relação a eta, derivada, então, tem isso aqui. E dx tem fator, né? dxi menos deta. Então, d2 dt2 menos d2 dx2, essa equação diferencial, então, quer dizer, eu vou, em vez de trabalhar com a função φ de tx, eu vou trabalhar com a função φtil de psi. Então, faço essa mudança de variável. Tx eu transformo, então, isso aqui, essa função é igual a essa. Então, essa equação diferencial fica assim, d2 dxi deta do φtil igual a zero. Eta igual a zero. Então, isso mostra, claro, que essa função aqui, ela tem que ser, para isso aqui ser zero sempre, né? Isso aqui é um f de xi mais um g de eta. Quando eu derivar 2 vezes, o lado direito vai dar sempre zero. Então, a gente sabe que essa função aqui no fundo, que é o φ de tx, ela vai ser a soma de um f de t mais x, t menos x, né? T mais x, mais um g de x menos x. Ou seja, aquela historinha que a gente fala. Então, é a soma de uma onda que se propaga para a direita com uma onda que se propaga para a esquerda. Então, essa é a solução mais geral da equação de D'Alembert, em 2 dimensões, D'Alembertiano. Vamos botar condições iniciais. Suponhamos que a função φ de 0x seja uma função f de x. E que a função φ ponto, que é a derivada primeira de 0x, seja uma função g de x. São as condições iniciais do programa. Ela é uma equação de segunda ordem, então você tem que ter 2 condições. 2 condições iniciais. Então, se fosse de terceira, 3 condições, e aí Exatamente. por diante. Exatamente. Se fosse terceira ordem, eu teria que dar até a derivada segunda. Exatamente. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte: para t igual a zero, então quando t for igual a zero, eu vou ter, isso aqui está valendo. Então, para t igual a zero, eu tenho que f de x é igual a f de x mais g de menos x. E deriva aquela equação em relação ao tempo, φ ponto é g de x, vai ser, quando eu derivar em relação ao tempo, o f' de x, né? Quer dizer, vai ficar, quando eu derivar, quando eu derivar isso aqui em relação a t, aqui eu vou derivar em relação a t, que é a mesma coisa que derivar em relação a psi. Então, isso aqui vai ficar f' de x mais menos g' de menos x, tá? Bom, então agora eu posso resolver esse sistema. Por exemplo, eu posso substituir esse f aqui embaixo e ganho uma equação em g'. Então, conclusão, eu posso mostrar o seguinte, que φ de tx, eu estou dizendo isso, por causa das condições iniciais. Φ de tx, se quiser então pegar a solução, eu determino quem é f, quem é g. Então isso aqui vai ser f de x mais t mais f de t mais x, f de t mais x mais f de t menos x sobre 2, mais, deve ter aqui um fator 2, integral de t menos x, t mais x, sei lá, dy, g de y. Vamos ver se é isso. Então, se a gente derivar
Se eu fizer t igual a zero, t igual a zero aqui, então eu vou ter integral aqui, t igual a zero, então isso aqui vai ficar f de x mais f menos x. Vou fazer o seguinte, posso fazer tudo em vez de trabalhar com t mais x, eu trabalho com x mais t e x menos t. Essa é a mesma coisa. É só refazer o problema. Talvez tenha um sinal menos aqui. Talvez eu vou confonder. Então, olha só, se eu derivar essa equação aqui duas vezes em relação ao tempo e derivar duas vezes em relação a x, eu mostro que essa função aqui é a solução daquela equação diferencial. Tem problema. Condições iniciais. Se o t for zero, isso aqui fica. T for zero, isso aqui dá zero. Isso aqui fica f de x mais f de x sobre 2. Então dá φ de 0x é o f de x, bate com aquela condição inicial. Quando eu derivar em relação ao tempo, esse cara aqui vai matar esse cara aqui. Quando eu derivar em relação ao tempo aqui, eu peço isso aqui. Eu peço que é uma integral de 0 a x mais t, de y com g de y. Então, quando eu derivar isso aqui em relação ao tempo, isso aqui vai dar um g de x mais t. E aqui mais, vai dar um sinal menos, então tá certo. Quando eu fizer x igual a zero, isso aqui, quando eu fizer a derivada primeira igual a zero, eu vou ter φ ponto, vai ficar igual a g de x para t igual a zero. Então, a solução do problema é esse aqui, dadas as condições iniciais genéricas, eu posso dizer que a solução da equação do D'Alembertiano, sem massa, tá? Do D'Alembertiano igual a zero em duas dimensões é essa aqui para condições iniciais genéricas. Muito bem. Se a derivada for superior, suponhamos que isso aqui agora seja derivada ao quadrado. Então, isso aqui é um operador ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar d2 dxi ao quadrado, d2 df ao quadrado. Então, a solução não vai ser mais simplesmente essa solução. Eu vou ter útil de xi eta. A solução mais geral vai ser, continua sendo um f de xi mais um g de eta, mais, agora eu posso acrescentar um termo novo, que vai ser eta h de xi mais um xi fgh, será j de eta. Vamos ver, se eu derivar isso aqui duas vezes em relação a eta, né? Tem que ter duas vezes. Eu tenho que derivar isso tudo aqui. Então, esse termo aqui morre quando eu tomar essas duas derivadas. Eu tenho que aplicar esse operador todo aquilo ali. Quando eu jogar esse operador todo aqui, mata isso. Quando eu jogar d2 aqui, eu vou ter essas duas derivadas vão atuar nesse termo. Então, as duas derivadas atuam em eta, dá zero. As duas derivadas atuam em h de xi, dá zero. E uma derivada atua em eta e outra atua em xi, mas a derivada em eta de xi é zero. Então, a solução mais geral desse objeto aqui, dessa equação de D'Alembertiano superior, é agora essa função. Depende de 4 funções. Para isso, eu preciso das condições iniciais. Quando eu tenho derivada quartil, eu tenho que dar φ2 pontos de 0x, isso aqui vai ser um h de x, e tenho que dar o φ3 pontos de 0x, isso aqui vai ser, sei lá, um j de x. Então, eu tenho 4 funções a determinar e tenho 4 condições iniciais. Então, eu pego aquela solução lá, tomo aquela solução para t igual a zero. Tiro a derivada primeira, tomo para t igual a zero. Tiro a derivada segunda, tomo para t igual a zero. Tiro a derivada terceira, tomo para t igual a zero. Então, eu vou determinar f, g, h e j em função de f, g, h e j. Então, eu consigo resolver o problema. Porém, independentemente de qualquer coisa, essa solução aqui, isso aqui é t menos x. E isso aqui é t mais x. Então, o que está acontecendo? O fato de eu ter derivada superior, independentemente daquela função, no limite assintótico, para t muito grande, isso aqui explode. Então, qualquer que seja a condição inicial, você no início, a minha condição inicial é uma gaussiana, e as outras derivadas são todas zero. Como é que esse pacote vai evoluir com aquela solução ali? Eu agora vou ter soluções que crescem indefinidamente com o tempo. Então, essa função vai começar a evoluir, de repente ela vai começar a divergir. Então,
a derivada superior, ela realmente te impede de definir o que é uma partícula. Se você está pensando, se você pega essa equação de onda normal, você fala, as condições iniciais são essas aqui, o que você vai propagar? Você vai propagar esse pulso. Então você vê a partícula está se propagando. Mas se de repente você parte desse pacote aqui e deixa a solução evoluir, ela começa a evoluir divergindo o tempo por causa da derivada superior. Então, você não consegue pensar nisso como uma partícula localizada. Você perde a interpretação de partícula. Certo? Então, a derivada superior, isso em 2 dimensões. Claro, se for para 4, tem que pensar que isso está num espaço de 4 dimensões. Então, a derivada superior, ela é sempre problemática, porque, classicamente, você já teria problema com a propagação de um sinal. Certo? Agora, ali, Léo, você disse que se tomasse o T indo para infinito, aquele termo ia para infinito, né? Isso. Mas aí, e se a função H fosse um decaimento? Não, pois é, essa função aqui vai depender dessas condições iniciais. Você pode mostrar que isso aqui vai dar umas integrais aqui dentro. Certo. Você consegue escrever essa solução em função das condições iniciais apenas. Essa função aqui e essa função aqui, elas têm integrais múltiplas. Então, além do tempo estar indo para infinito aqui, você tem tempo indo para infinito aqui, você vai ter integrais duplas aqui. E mesmo que a função seja, a primeira integral seja realizável, a segunda integral, ela já vai te dar um comportamento, já vai te dar uma divergência. Então, a questão é, você pode organizar tudo muito direitinho para um conjunto de condições iniciais poderem ser ok, mas a equação em si ela é problemática. Dependendo da condição inicial, você pode partir de uma solução que é extremamente localizada e uma solução que é extremamente divergente. Então, a dinâmica da equação é perigosa, é isso que eu estou dizendo. De repente, você consegue, para um conjunto de condições iniciais muito especial, ter alguma coisa que consiga ter um caráter de partícula. Mas a equação, ela potencialmente, ela não descreve uma boa partícula. Essa visão clássica que dá aquilo ali, dá para ter uma correlação com a visão quântica, assim, que não tem unitariedade? Eu acho que sim. O que significa você estar perdendo em localização do pacote clássico, né, da onda do sinal que está se propagando? Significa que você tem agora estados não normalizáveis. Você agora pode ter um problema com a... Isso. Você pode ter problema na definição dos seus estados. Na teoria quântica, você vai ver esse problema. Se você tem agora um estado com uma probabilidade negativa de existir, não significa que você está tendo normas imaginárias. Então, o que significa, nesse caso, uma função com normas imaginárias? Você certamente vai... Quer dizer, se você olhar a relação teu propagador, a relação de microcausalidade, você respeita. Mas se você olhar os estados de uma partícula, você vai ver que você prepara uma partícula com um pacote de onda bem localizado, e quando você olhar essa partícula, ela se espalhou, ela já não tem mais um pacote de onda, ela já não é descrita mais como um pacote de onda integrável, ou localizável. Você perde, na teoria clássica, você perde o sinal que deveria se propagar, como é o caso da equação de D'Alembert. Isso aqui propaga direitinho o sinal. Essa função vai ser sempre uma função de x mais vt ou x menos vt. Então, você vai ter, se você preparar no estado inicial algo assim, você vai ter esse cara se propagando para a direita, para a esquerda. No caso das derivadas superiores, esse cara aqui ele pode começar a evoluir e ficar infinito. Então, na teoria quântica, isso significa que você teria normas agora infinitas. Você teria funções de onda não localizadas. Então, esse pacote ele se abriria, se expandiria e te daria uma função de onda que não é mais de quadrado integrado, não mais localizada. Porque a derivada superior, assim, ela potencialmente é muito perigosa. Agora, você pode ter um propagador 1 sobre K4 sem ser a derivada superior? Pode, é o que eu queria mostrar agora para vocês. É um exemplo que eu estou tentando preparar agora. A gente vê que aparece K4 no denominador, mas esse K4 no denominador pode não ser tão perigoso. Porque os operadores não locais são introduzidos para confinamento, né? Às vezes você coloca... mas ali você tem aquela discussão dos, como é que se diz, daqueles operadores não locais, isso, né?
Você não está na região observável. Mas aí você consegue introduzir campos auxiliares para tornar aquilo local. Sim. Você consegue, às vezes, transformar um operador não local, introduzindo campos auxiliares. Mas aí, esses campos auxiliares, eles podem ter problema com a definição da métrica também, a métrica indefinida. O problema tem que ser bem cuidado. Isso aí não é uma coisa, não é simples, não. Isso aí é uma coisa que tem que ser olhado, até eu diria, caso a caso, não tem muito. Tem um livrinho antigo, muito bom, fininho assim, eu localizo para vocês. Ele é muito interessante porque ele trata o que eles chamam de, acho que é multiple fields, campos multipolares, mas não é nada de expansão de multipolo, não, magnético, não, multipolos elétricos, magnéticos, não, é campos de polos superiores. Então, ele estuda várias situações de sistemas em que você tem polos mais altos e como que você consegue, em alguns casos, contornar a situação. Eu vou levantar essa referência para vocês. Eu acho que o nome do autor é Barton. Não sei se esse livro tem aqui. É Barton, sim. Eu não sei o primeiro nome dele, mas é Barton. É um livro interessante mesmo. E tem cada capítulo, ele discute uma situação legal. Muito bom. Quem quiser dar uma olhada nessas coisas. Porque às vezes a gente trabalhando, a gente se debate muito com esses problemas. Né? A gente, assim, no livro texto, a gente não mexe muito com isso, mas na hora de trabalhar esses propagadores mais complicados, a gente sempre faz isso. Acho que o livro de sei. Elas podem aparecer com um sobre o K4, sei. com derivada segunda. Derivada segunda, exato. Vamos tentar agradecer. Tem vídeos, unitários, normalizado, e profunda do som do conjunto. Será que a oportunidade dá um seminário que eu Isso aí é mais que você na porrada. Não, tem que estar seminário, seminário não é porrada. Seminário. Vamos lá. Vamos ver uma coisa desse tipo assim. Mas aí você não tem um termo de termo cinético só por aqui? Não vou colocar, não. Não, Vamos colocar e depois vamos ver se a gente pode apagar. Vamos botar. Vamos botar, Mário. Depois a gente vê se a gente pode apagar. Depois a gente pode botar o veto igual assim. Vamos deixar o veto e depois a gente. Você falou. Vamos botar. Deixa eu só te fazer uma pergunta assim. Você vai me responder rápido. No caso não abeliano, você disse que os gostos de Faddeev Popov cancelam a parte temporal, né? Não só a parte temporal, mas você tem ghosts longitudinais também, não só a parte temporal. Você tem um ghost também na parte longitudinal. Tá, e no caso da QED que não tem ghost, o que cancela esse porque esses caras se desacoplam por causa da conservação. Como a teoria abeliana, a corrente de matéria conservada faz com que esses ghosts se desacoplem. Então, na teoria abeliana, se você trabalhar em rede covariante, você não precisa colocar os ghosts, porque você já tem cancelamento automático, desacoplamento automático dos ghosts na teoria não abeliana. Tá. Vamos botar isso aqui, vamos fazer o seguinte, botar um termo, botar um termo de massa por fim. Vamos botar um termo misto aqui. 1, 2, vamos botar isso assim. Se eu tivesse essa situação aqui para a gente descrever. Se for muito complicado, a gente cancela o parâmetro beta, por exemplo. Então vamos fazer o truque de sempre, fazer a integração por partes, botar então, nós temos dois campos acoplados, vamos botar daquela forma. Vamos botar um meio de φ. Vamos botar aqui o operador de onda. Agora aqui a gente está com um problema de autoblade. A gente na aula passada já tinha feito algo semelhante. Só que a gente não se deteve na questão dos desesperados. Então, por exemplo, se você fizer a integração por partes. Só uma coisa. Fala. Não sei se é viagem minha, mas é porque depois do curso de clássica eu comecei a ficar suspeitando. Assim, mas aquele terceiro termo e os dois primeiros, assim,
Não é redundante não, porque tipo, eu não podia botar o DNFI em evidência e depois fazer só mais subtrair. E aí eu fazendo uma regra de repente, para de certos valores do parâmetro alfa beta, você pode. porque é uma redefinição de alfa e beta. Pode ser. Mas ele vai ser para valores muito especiais de alfa e beta, não em geral. Não em geral. Porque o alfa. Saquei. Vou botar aqui, a gente pode ver situações particulares. Por exemplo, aquele primeiro termo lá, integro por partes, então aqui fica tudo que vai acoplar fica com φ, vai ser menos da lambertiana e menos M2. Depois, o termo de φ com Qi, eu divido em 2. Eu botei menos alfa da lambertiana e menos M2. Depois, de novo aqui, menos alfa da lambertiana, menos M2. E depois o termo que mistura aqui com Qi é menos beta da lambertiana. E aí não tem mais nada de Qi com Qi. Tem só menos beta da lambertiana. Vocês concordam comigo? Que isso aqui está correto, né? Se eu abrir essa expressão, esse termo aqui, φ com φ está lá. φ com Qi eu decomponho em duas partes. φ com Qi e depois eu integro por partes, faço Qi com φ. Eu posso colocar isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é menos alfa φ da lambertiana aqui, menos sobre 2. Menos alfa sobre 2 Qi da lambertiana φ. Se eu integrar por partes da lambertiana, ele muda de sinal e os dois termos se somam. Então, eu vou ter o alfa φ da lambertiana aqui, está legal. O M2 está certo. Então, isso aqui é esse o operador, né, que eu tenho um inverter para tirar as funções de Green. É esse aqui. Vamos para o espaço dos momenta. Então, tudo vira transformadas de Fourier. Tudo agora vai virar transformadas de Fourier. E aqui fica K2. Da lambertiana, então, é menos K2. Alfa K2. Então, passei para o espaço dos momentos. E aí, nós temos que inverter esse objeto aí para tirar as funções de Lie. Vamos inverter. Eu inverter uma matriz 2x2, é dividir pelo determinante, depois a gente acerta aqui. Então, vai ficar beta K2, K2 menos M2, menos alfa K2, menos M2 ao quadrado. Então, a gente divide pelo determinante. E aí, para inverter, boto beta K2 aqui. Esse carinho aqui, menos alfa K2, mais M2. Certo? Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Cadê onde está certo? Isso ali. Dá zero. Será que essa matriz aqui é o inverso dessa? Bom, então, já tirou, vou tirar aqui as funções de Green. Então, tem função de Green de φ com φ. Então, a gente vai ter aquela, dizer assim, vou botar assim a transformada de Fourier. Então eu vou fazer T, φ de x, φ de y. Essa função de Green aqui eu vou omitir, significa que é integral, blá, 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 blá. Vou botar aqui esse sinal aqui para dizer que o que eu tenho do lado direito é I beta K2 sobre todo aquele... Vamos botar isso aqui, vou chamar esse denominador aqui de delta de K2. Esse é o determinante dessa matriz, que é o denominador, que é comum a todos os propagadores. Então, nós vamos ter aqui I beta K2 sobre o delta de K2. Quando eu tirar as funções, significa que isso aqui é integral de 4K, 2π4, isso aqui é a menos I papapá. Aí, quando eu pegar o propagador de φ com Qi, vou olhar esse elemento aqui. Isso aqui me dá φ com φ, φ com Qi, Qi com φ, Qi com Qi.
Então vai ser K2 menos M2, então nós vamos dizer I K2 menos M2 sobre delta de K2. E depois o propagador misto. O propagador que faz o mixing, né? Então, φ de x, de y, vai ser por exemplo, se eu fizer beta igual a zero, ou quem falou que foi você, quem falou que por que eu não estava botando? Foi Mário, né? Por que eu não botei o termo de Kiko que eu não estava colocando? Se a gente tivesse colocado Ki igual a zero, beta igual a zero, então isso aqui é zero. Esse termo aqui sobreviveria, beta igual a zero não teria isso. Então você observa que, por exemplo, esse propagador aqui, se beta fosse igual a zero, ele estaria dando polo duplo. Esse aqui não, porque esse aqui daria o polo simples, esse misto aqui, que esse cara aqui sobre isso. Esse propagador, nesse caso, o beta ser igual a zero, o delta seria apenas isso. Então eu poderia ter um polo duplo vindo aqui. Esse carinha aqui, isso aqui era zero. Se eu meio em cálculo, se beta é zero, esse carinha aqui dividido por aquilo. Então eu teria, claro, um propagador com K2 menos M2 no numerador, que é esse aqui, porém aqui embaixo eu teria um polo duplo, no caso beta igual a zero, eu teria alfa K2, né? Teria alfa K2 menos M2 ao quadrado. E é um propagador, que aqui você. É dúvida ou é espreguiçando? Relaxando, né? Nessa hora mesmo, cara. Então, teria um polo duplo aqui. E aí, ó, o problema que poderia ter. Só que agora tem esse K2 aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ter K2. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês também é que nesse exercício, nesse modelinho em particular, nós não temos derivadas superiores. Mas apareceu um polo duplo. E o polo duplo está vindo, né? Do efeito. Na verdade tem mais polos até, né? Na verdade, se o beta for diferente de zero, tem uma expressão mais geral, depois a gente vai analisar. Mas se o beta fosse igual a zero, eu estaria produzindo um polo duplo genuíno aqui nesse propagador do tipo aqui. Mesmo que eu não tenha derivada superior. Porque o efeito do polo duplo está vindo do mixing dos campos. Oi, fala. A primeira coisa que os derivados superiores, né? Você manteve dimensionalmente 1 sobre K2. Isso. Todos os propagadores. Isso é importante. Aqui eu tenho K2 e aqui. O único problema, quer dizer, eu tenho sempre alguma coisa tipo um polinômio de K2 no numerador e um polinômio em K4 no denominador. Então, dimensionalmente é 1 sobre K2. Dimensionalmente é 1 sobre K2. Vai caindo para infinito, né? Isso, domina o termo de derivada superior. K4. Até se manteve a derivada segunda, né? Isso. Dimensionalmente tem isso aí. Agora, se eu posso fazer uma observação? Traz aí. Para você ter esse tipo de Lagrangiana, você não tem que, digamos, no fundo não está implícito que você está atrás de um conceito de Vogler, quer dizer, um conjunto. Que você pega os polos é para todo mundo. A expressão de polo é do conjunto, claro, cada um tem esse polo individual, né? E o propagador diz, né? Quer dizer, você tem as coisas que estão interdependentes, que é outra característica de conjunto. Quer dizer, eu não sei se. Porque essa aí você atirou lá, Lagrangiana, né? Mas, digamos, para você chegar a uma Lagrangiana positivo, se você não estipular anteriormente para mim conjunto a unidade fundamental, eu não sei se você chegaria a saber. Que aí está mais ou menos, aí está com coisas gerais, né? Eu estava vendo embutido. O determinante está com o polo de todo mundo. Está todo mundo naquele conjunto dividindo aquele determinante. E também tem, os propagadores não estão desligados, né? Que eu não vou ter tempo de falar sobre isso, vai ficar para a próxima, que era justamente a questão das identidades de Watt, né? Das identidades, quando a gente tem simetria. Estou dando uma situação, numa situação em que você tem simetria,
em que você coloca diferentes campos no mesmo multiplate, então é uma situação que pode aparecer muito. Você tem que todo multiplate compartilha aqueles polos, né? Nesse caso eu não estou baseado em simetria, simplesmente joguei esse lagrangiano aí ad hoc, mas numa situação de simetria isso poderia aparecer. A gente vai discutir isso na próxima aula, eu não vou ter tempo, a aula se eu vou para outra direção, tá? Mas na aula que vem nós vamos ver a relação entre simetria e esses diferentes propagadores compartilharem o mesmo polo. Aliás, antes de eu acabar, eu tenho que acertar a aula de semana que vem, porque semana que vem eu tenho um compromisso sexta-feira, e aí eu tenho que jogar a aula para outro dia. Bom, vamos em frente aí. Bom, eu não vou fazer esse exercício, porque esse exercício aí vocês podem fazer para ajudar, né, se quiserem. Então, fica o seguinte, estudar, no caso que todos os parâmetros que estão aqui não são zero, a gente vai ter uma equação também quártica, uma equação quadrática em K2, né? Então eu vou ter aqui alfa 2 K4 e aqui menos beta K4. Então nós vamos ter algo desse tipo, alfa 2 menos beta K4, ou seja, K2 ao quadrado. O termo K4 que sai daqui e o termo K4 que sai daqui. Depois os termos em K2, eu vou produzir menos 2 alfa N2 e mais beta N2. Então nós vamos ter um termo aqui que vai ser menos, né? Então 2 alfa N2 menos, aqui vai ficar mais beta N2, né? Menos beta N2 K2. E o termo independente que vai ser N4 só. Então, mais N4. Ó, zero. Certo? Então, por exemplo, a gente já pode ter uma ideia clara daqui. Se o parâmetro N2 for diferente de zero, eu não tenho polo nulo. Se o N2 for igual a zero, se o parâmetro N2 for nulo, um dos polos é nulo e o outro polo fica um polo simples. Então, por exemplo, se nós formos analisar a situação de N2 igual a zero, quer dizer, eu tenho uma equação de segundo grau em K2, então significa que se esse cara aqui for diferente de zero, as duas raízes são não nulas. O produto delas é positivo. Ou então, ou as duas raízes são positivas, ou as duas raízes são negativas. Porque o produto delas é positivo. Aí eu posso olhar esse sinal aqui. No polinômio, né, esse termo aqui seria menos a soma das duas raízes. Então, se esse número aqui for positivo, é porque a soma das duas raízes é positiva. Então, as duas raízes são positivas. Então, se eu acertar simplesmente isso aqui, para ser positivo, eu evito os tacos, certo? Eu sei que, analisando só as raízes, a natureza das raízes dessa equação em K2, né? Então, se esse termo independente aqui, como ele é positivo, o produto das duas raízes vai ser, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Como esse sinal aqui é menos, isso que está aparecendo aqui é a soma das duas raízes. Então, se isso aqui é positivo, é porque a soma das duas raízes é positiva. Então, elas só podem ser ambas positivas. Então, se eu acertar esse sinal desses parâmetros, esses dois alfa, N2 menos beta N2 por maior do que zero, eu tenho duas raízes não tachyônicas. Se N2 for igual a zero, eu vou ter uma partícula de um polo de massa nula e um outro polo de massa não nula, que eu vou ter que acertar. K2 vai ter que ser igual a isso sobre isso. Aí eu tenho que ter certeza que o K2 também não seja tátil. Então eu queria que nesse exercício vocês poderiam fazer para exercitar o que nós discutimos hoje, seria, por exemplo, uma situação mais simples, que é N2 igual a zero, o parâmetro N ser zero. Então, estudar os polos K2 igual a zero e o polo não trivial, evitar que ele seja tátil e colocar aqui para ver o sinal dos resíduos. Os propagadores perigosos são esse e esse. Esse propagador aqui não é perigoso, porque ele não vai dar nenhuma relação de positividade, porque o campo que está aqui é diferente do campo que está aqui. Mas aqui não. Quando eu multiplicar essa equação, fizer aquela história de como fazer a convolução com F estar F,
esse propagador aqui, como ele é no mesmo campo, ele vai me dar uma coisa positiva, uma norma positiva do lado esquerdo. Esse também. Então, os propagadores que estão na diagonal, eles me dão relações de positividade. Esse aqui, que é o off-diagonal, ele não me dá nenhuma relação de positividade. Ou negativo. Pô, eu não importa, exatamente, porque o que eu vou ter aqui vai ser φ de f está e de f. Então, esse Bra e esse Ket não estão ligados, então esse aqui não tem positividade. Mas esse aqui dá uma relação de positividade. Então, se eu quiser detectar os possíveis ghosts, eu vou ter que olhar os resíduos que estão aqui e os resíduos que estão aqui, tá claro? Que aí eu vou ver aonde é que eu posso estar negando, entrando em conflito com um lado esquerdo que seja positivo. Certo? E aí, seria interessante vocês observarem, que o Dória fez uma observação, é que esses propagadores, eles têm um K2 no numerador. Então, isso vai facilitar vocês a decompor esses propagadores em frações parciais. Por exemplo, se eu tiver algo desse tipo, I beta K2. E aqui embaixo, não importa. Isso aqui, de qualquer maneira, é um polinômio, eu posso escrever desse modo. K2 menos, sei lá, Mi1 ao quadrado, K2 menos Mi2 ao quadrado. Suponhamos que eu tenha, esse aqui não seja nulo. Eu tenho duas raízes. Não estou nem dizendo que elas são taquiônicas ou não. Estou dizendo que esse polinômio aqui pode ser decomposto como o produto dos fatores das raízes, né? Decomposição do polinômio segundo seus zeros. Como ele tem dois zeros não triviais, o N2 foi 3 de zero, então aquele propagador ficaria assim. E aí, eu posso escrever esse propagador como uma soma de frações parciais. Eu posso escrever esse propagador como sendo, sei lá, um A sobre K2 menos Mi1 ao quadrado, mais um B sobre K2 menos Mi2 ao quadrado. Claro, boto um I aqui. Esse I é global. Deixa esse I aqui, deixa esse I aqui. E aí eu vou ajustar esse A e B para que dê beta K2, né? Então, a gente pode pegar esse propagador aqui e escrever, apesar de ele ter K2 no numerador, eu posso ajustar esse A e B para fazer essa decomposição. Então, eu vou decompor esse propagador em dois polos simples. E aí, eu vou ver a questão se tem sinal relativo, se não tem. Então, a análise de Ghost já fica mais viabilizada se a gente usar esse detalhe. Aqui é a mesma coisa. Esse propagador aqui é IK2 menos N2. Então, eu vou fazer o mesmo truque. Vou botar I aqui e vou botar A sobre K2 menos Mi1 ao quadrado mais B sobre K2 menos Mi2 ao quadrado. E aquele truquezinho. Então, eu vou querer que esse lado seja igual a esse, então eu fixo o A e o B de tal maneira a ter esse polinômio aqui. Vou ter AK2 mais BK2. Então, A mais B vai ter que ser 1. Eu botei isso aqui tem que ser igual a menos N2. Aí eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas para A e B, determino A e B. Então eu consigo escrever esse propagador como a soma de dois propagadores simples. E aí, dependendo do A e do B, eu vou ver os status. Eu não preciso então fazer a análise do resíduo no propagador fechado assim. É sempre bom a gente poder, se a gente puder, decompor os propagadores em termos de propagadores simples. Porque aí eu vejo se tem sinais relativos, né? Eu vejo se o resíduo de um vai ser necessariamente oposto ao resíduo no outro. Pode ter facilidade, tá certo? Mas agora eu fico com os resíduos separados, tá? Para analisar, é como se eu tivesse vários campos escalares no mesmo propagador. Certo? Está claro? Uma pergunta que tem sempre o desejo da física é ver qual é o potencial associado ao propagador, né? Certo. Então, quando dá 1 sobre K2, dá 1 sobre R, somado por mim. Então, se pudesse falar aí um pouco agora, aí você tem possibilidade de ter potenciais outros, certo, a não ser diferente do 1 sobre R. Se você tivesse um propagador M2 sobre o K4, vai dar K4 mais força lá embaixo, você pode ter um potencial mais tipo confinante. Certo. Então você poderia ter uma teoria com derivada tipo dessa, né? Com potencial confinante. Certo. Eu posso passar essa situação, se você lembrar. Tá? Só uma coisinha que chamar a atenção de vocês, a doutora está falando como é que a gente pode, então, a partir de uma teoria de campos, né, ter informação sobre aquilo que vai ser o potencial da teoria clássica
que estaria sendo o limite dessa teoria quântica. Se eu tenho, nesse caso aqui, um modelo quântico para uma interação, quer dizer, com essas partículas aí, se essas partículas tiverem interação, né, classicamente, qual seria o potencial entre a partícula descrita por φ, por exemplo, e a partícula descrita por Qi? Então, se eu botar uma carga, né, que origina φ, boto uma carga aqui, uma carga associada a φ, e boto aqui uma carga associada aqui, qual vai ser o potencial de interação entre essas cargas? Então, eu vou querer ver, que daí eu estava falando com vocês, no limite de baixas energias, ou seja, momentos muito grandes, né, distâncias muito grandes, eu estou muito afastado das partículas. Então, eu já perco a noção que a partícula é uma identificada com uma onda que flutua. Eu já começo a olhar a partícula realmente como partícula, e aí eu já olho para ela com cara de potencial, eu já estou numa visão mais clássica, porque eu estou a distâncias muito grandes, ou seja, a energias baixas. Então, a gente pode extrair um potencial a partir de um propagador. Na próxima aula, como a Dora está lembrando, vou mostrar para vocês como é que, dado o propagador, a gente pode fazer uma leitura de um potencial clássico. E aí a gente sabe se essas partículas forem olhadas no limite clássico, elas vão interagir via potencial. Na teoria quântica de campo, justamente, a gente abre mão do potencial, né? A gente substitui. A gente começa, classicamente a força, depois a gente abstrai mais, vai para o potencial. O potencial e vai para o campo. Então a gente está nessa visão aqui. Está olhando a partícula pelo campo. Mas aí a gente pode reconstituir esse limite aqui. A partir da partícula, como é que eu posso ver o potencial que estaria associado a esse campo? Então isso eu posso fazer na próxima aula. Só queria concluir aqui com uma observação também, que é a seguinte. Estão observando que essa potência que é 4 que está aparecendo no propagador, o delta, né, que é o que dá a leitura dos polos, ela de uma certa maneira é fictícia. Tem K4 no denominador, mas na prática todos os propagadores, nesse caso, podem ser decompostos em termos de propagadores simples, porque eu tenho K2, eu tenho objetos aqui no numerador. A situação mais crítica, a gente pode olhar com mais cuidado, que eu não tinha pensado, que é coisa, não sei, passou agora, mas seria olhar, por exemplo, a situação de beta igual a zero. Porque se beta é igual a zero, esse termo aqui é zero. Então eu tenho esse polo duplo aqui. Tudo bem, e esse polo duplo vai estar aqui. Aqui, beta igual a zero, esse propagador nem tem. Então, se o beta for zero, eu não tenho nem propagação, esse campo aqui não propaga. Então, eu vou ter uma propagação de Qi com Qi e vou ter uma propagação de Φ com Qi. Seria interessante entender justamente por que o beta é igual a zero, porque não está propagando. Pode ser que aconteça, o mecanismo que você falou. No caso de beta ser igual a zero, eu posso, quer dizer, a gente mostra que o campo Φ ele perde o caráter dinâmico. Pois não? Não, então a ponta dele que só mostrou na primeira aula que a gente pode assumir sempre que as derivadas não se misturam. Você tinha feito aquela lagrangiana em vários campos. Isso, eu posso sempre diagonalizar isso. Jogar tudo. Isso, eu posso fazer isso também. Nesse caso aqui, por exemplo, se o beta for igual a zero, o beta é o que mistura o Qi com o Qi, né? É o termo que dá termo cinético para aqui. Se a gente olhar a matriz cinética, nesse caso aqui, só olhando o termo cinético, eu vou ter Φ, eu vou ter D'Alembertiano, eu vou ter Φ. Vou pegar só a matriz cinética, esquece o M2. Aí você vai ter que definir os campos também, né? Provavelmente. Se eu pegar só a matriz cinética, só o termo que vem de D'Alembertiano, seria isso aqui. Se o beta for zero, eu tenho isso aqui. Então eu vou ter K2, alfa K2, alfa K2, zero. Então tá. Vou explicar uma coisa assim. Então só essa matriz aqui, ela pode ser diagonalizada, quer dizer, é uma matriz simétrica. Então, a matriz simétrica seria K2, o fatório K2, que teria 1, alfa, alfa, 0. Então, dessa matriz aqui, ela tem 2 alfa valores, né? Alfa, então, teria 0 menos alfa 2. Então, 1 mais ou menos alfa. Isso, 1 menos lambda, vezes menos lambda, né? Determinante aqui, né? Menos alfa 2 igual a 0. Né? Se eu fizer o problema de alfa valores, menos lambda aqui,
Então, o que isso aqui vai ficar mais altamente? Então, eu vou ter lambda menos 1. Lambda menos 1 igual a alfa 2, né? Então, teria lambda 2 menos lambda menos alfa 2 igual a 0. Então, deve ser 1 menos alfa, né? O produto das duas, a soma das duas raízes vai dar 1 menos alfa, essa vai mais alfa. O produto que está dando alfa 2, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: provavelmente nesse caso, a gente vai conseguir, quando eu diagonalizar, vou botar isso aqui na base de alfa 2, mais ou menos, aí de 1 mais 4 complicado. 1 mais 4 alfa 2, né? 1 mais 4 alfa 2. Exatamente. Então tem dois alfa-valores não triviais, né? 1 mais isso, que é positivo. Sobre 2, isso. E sobre 2. Sobre 2. E esse menos aqui. Então eu conseguiria botar essa matriz em forma diagonal, assim, esse cara. Quer dizer, para qualquer alfa, isso aqui é positivo, então isso aqui é maior do que 1, daria uma raiz negativa e uma raiz positiva. Mas eu tenho dois alfa-valores não nulos. Teria um lambda 1 aqui, um lambda 2 aqui, 0, 0. E aí eu posso redefinir os campos e botar o termo cinético em forma diagonal. É tudo equivalente. Se eu fizer isso ou não fizer isso, a raiz do propagador vai ser a mesma. Os polos vão ser os mesmos. Mostrou naquela aula que nada muda. Bom, mas aí o que eu estou só querendo entender, que vocês poderiam prestar um pouquinho mais atenção, é que se o beta for 0, né, justamente o beta sendo 0, esse campo φ, ele não tem termo cinético. Ele tem aqui, ele tem um propagador misto com φ. E o Kiki, mas esse cara aqui é 0. Então seria interessante dar uma olhadinha, porque provavelmente tem uma redefinição de campos aí, alguma coisa a gente pode fazer. Deixa o problema para vocês pensarem, mas o que eu queria basicamente, se vocês pensassem, era essa discussão. Ver um sistema em que nós tenhamos os propagadores assim, do tipo um polinômio em K2 no numerador e um polinômio em K2 no denominador. E aí, tentar sempre expandir esse propagador que tem essa forma racional sobre a forma de propagadores de campos escalares. Aqui tá? Fala aí. Isso era feito no meio por fase, não tem mais certeza. Mas ele fazia, tem lá, você bota assim e faz essa decomposição. Eu acho que o meio faz isso, decompõe sim, frações. A gente fazia isso. Eu acho que faz isso mesmo tempo do comando. Agora, o A e B ali são constantes ou funções de K2? Acho que são constantes, né? Ali quando você separa. São constantes. São constantes. Não depende de cada um. Tá. Você pode ajustar o A e o B para dar justamente beta K2. Tá bom. Tá? E aí vocês passam isso aí para fora. Vou só deixar mais uma coisinha. Então, vocês completem esse exercício, né? Procurem entender, então, nesse caso aí, quais são as condições para que tenha ataque ou não tenha ataque, ou que tenha ghost ou não tenha ghost. Nesse caso, a gente pode acomodar uma situação, quer dizer, para aqui e para aqui, ver se a gente consegue eliminar os ghosts. Ver quais são as condições nos parâmetros, tá certo? Bom, deixa eu ver o que mais, isso aí. Não posso deixar, então tá bom. Na próxima vez nós vamos querer olhar a questão do fórum escalar. Vou deixar já um problema encaminhado para a gente na próxima vez trabalhar em cima disso. Então vamos dizer o seguinte, nós vamos trabalhar com um campo vetorial. E aí vamos dar para esse campo vetorial sempre, né? Maxwell, e o tipo de Maxwell. Vamos colocar aqui. Então, esse campo aqui é um campo do tipo próprio.
Então eu não precisaria acrescentar esse termo pensando nele como um gate fixo. Esse termo aí é meramente um termo longitudinal. Então, vocês vão fazer esse exercício aqui, vocês vão calcular esse propagador aqui, e vocês vão perceber que esse propagador aqui traz informação sobre dois pontos. Então, basicamente, vocês vão fazer vai ser isso. A mi de x, a mi de y, tá? Calcular isso aqui. Claro que para fazer isso aqui, o exercício é o de sempre. Botar esse objeto dessa forma. O meio, a mi, aí aqui botar um operador de onda, um omni, e aqui botar um ali.